Ok, então dando continuidade aqui, em relação às causas próximas e causas últimas, a gente pode escolher um comportamento e tentar entender ele através dessa visão das quatro questões, ok? Então, por exemplo, pergunto, por que a gente sente medo? Quais são as causas para explicar o comportamento de medo? Tá? Então, tem várias hipóteses que podem explicar o medo. O medo pode ser causado por um excesso de ansiedade, né? Porque os indivíduos estavam com medo de bases biológicas e evolutivas do comportamento. Porque alguém falou que era muito complicado e que as provas eram muito pesadas e que tinha que estudar pra caramba, e isso gerou então um desconforto. Porque eu já passei por uma experiência muito ruim e aí eu acabo me revelando com mais medo daquela situação que se aproxima daquilo que eu já enfrentei. Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Então estou respondendo por algumas visões, né, o medo. Mas eu também posso responder que é porque a gente tem um disparo na região da amígdala que leva a uma comunicação com o sistema límbico, que interpreta aquela informação como ameaçadora e que então leva a uma resposta aumentada do sistema nervoso autônomo simpático, com posterior liberação de hormônio do estresse, e acabo mostrando por uma visão bem mecânica como é que o medo acontece. Ainda tem a questão evolutiva, então é importante ter medo porque eu consigo reagir a uma determinada situação. E o medo, então, me prepara e me deixa apto a lidar com aquela situação diferente, aquela situação ameaçadora, eu posso me proteger. Ou por que eu uso máscara quando eu saio na rua na época de pandemia? Porque eu tenho medo de pegar Covid. Então eu tenho um comportamento de medo que me protege. Além disso, o medo, ele com certeza foi um comportamento que acabou sendo selecionado ao longo da filogenia por ser protetivo. Então conferiu vantagem adaptativa, conferiu características de manutenção da espécie, aquelas que não demonstravam, né? Indivíduos que não demonstravam medo se arriscavam mais, provavelmente eram comidos pelo predador e não estão aqui mais para contar a história. Então o medo pode ser explicado de várias formas. Alguma dessas formas é a única certa? Não. Né? O medo ele pode ser explicado de várias formas e todas elas estão corretas porque todas elas explicam de fato. Então, se a gente escolhe uma única forma de explicar, a gente está tirando explicações, está escolhendo uma visão em detrimento de outras que são agregadoras de valor àquela resposta. Então a gente precisa compreender de forma completa o comportamento através das quatro visões, né? Uma hipótese única pode ser usada em explicações de comportamento que fogem a um determinado padrão. Então, por exemplo, o medo excessivo, como uma síndrome de ansiedade aumentada ou uma síndrome de ansiedade aguda, né? Uma resposta de pânico, ela não é o comum. E aí, se eu escolho uma única resposta, eu posso estar incidindo em erro, porque aquela resposta é exclusiva para uma questão que é fora do padrão, né? E os pesquisadores têm vindo discutindo as respostas comportamentais desde muito tempo, ok? Então, diversas pesquisas abordaram já as quatro questões de Tinbergen. A gente tem diversos artigos publicados. As quatro questões de Tinbergen para a resposta de agressão, as quatro questões de Tinbergen relacionada a choro. As quatro questões hoje são muito utilizadas, né? Na verdade, separadas nesses dois grandes blocos que eu falei para vocês, as causas próximas e as causas últimas, né? As causas próximas, que mostram ali o que provoca o comportamento e como que ele acontece, quando na vida do indivíduo ele acontece, e as causas últimas que vêm da história evolutiva desse comportamento. Então, eu gosto muito da ênfase que o McFarland deu às quatro questões, né? Então ele pega uma única pergunta e ele separa, enfatizando uma das partes dessa pergunta para mostrar que a mesma pergunta pode ser respondida de várias maneiras. Então ele fala, né? Por que os pássaros sentam sobre os ovos? E ele está perguntando por que eles sentam? Né? Esse ato de sentar, o que faz o mecanismo de sentar acontecer? Então a visualização do ovo, a percepção do ovo como um filhote, né? Ele tem que ter hormônios alterados ali, porque ele está na fase de incubação, então ele é pós-ovoposição. Ele tem que perceber o ovo como um ovo dele, né? Então o indivíduo muito jovem não vai fazer isso, porque não tem essa
percepção ainda, não desenvolveu todo o aparato fisiológico, né, reprodutivo. Então, sentam, ele está destacando aqui, né? Por que os pássaros sentam sobre os ovos? Então, por que não os mamíferos? E aí a gente entra aqui numa questão ontogenética, em que momento os pássaros passaram a sentar sobre os ovos, em que momento da vida do organismo ele apresenta esse comportamento. Quando ele é jovem, ele faz isso, né? Ele já é um casal, ele não é ainda. Por que os pássaros sentam sobre os ovos? Qual é a função de sentar sobre os ovos? O aquecimento do ovo tem alguma relação com isso? Ele poderia sentar do lado e ficar cuidando. Por que ele tem que sentar sobre o ovo? E outra, né, enfatizando o ovo aqui, né, a filogenia. Então, em que momento os organismos começaram a ter o cuidado parental do ovo? Em que momento os animais passam a botar ovos? É um ambiente aquático? É um ambiente terrestre? Por que eu preciso desse cuidado? E assim a gente consegue responder em termos evolutivos, ok? Bom, em 1973, o Tinbergen mais o Lorenz, que eu já tinha mostrado para vocês que era colega lá da Oxford e que contribuía com os estudos, associados ao von Frisch, conseguiram emplacar o Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina na área de comportamento. Então é o único Prêmio Nobel na área de comportamento. E aí, eles são os nossos principais representantes, né? Os estudiosos do comportamento, não tem quem não conheça esse prêmio Nobel. E é muito interessante porque, ao ganhar o prêmio, né, foi destacado que o prêmio era a respeito de estudos comportamentais. E eles eram extremamente criticados por serem meros observadores de comportamento. Então, as pessoas não conseguiam entender muito bem como que pesquisadores que ficavam sentados olhando os animais se comportarem podiam ganhar um prêmio Nobel. E foi muito interessante que no discurso do Tinbergen ele faz menção a isso, né? Ele fala, nós éramos meros observadores e a gente está aqui olhando e inventando respostas para aquele comportamento, só que essa capacidade que a gente tem de sentar, observar, analisar criteriosamente e sugerir modificações de padrões que respondam àquele comportamento é o que acaba por contribuir para aliviar o sofrimento humano em várias questões. Então, os períodos críticos de desenvolvimento, a ontogenia de várias doenças mentais, por exemplo, também foi foco de estudo do Tinbergen. E assim, eles passam a contribuir aí para a ciência de uma forma muito mais reveladora. Como eu tinha dito para vocês, o Tinbergen não ficou somente lá nas respostas de instinto, né? Ele também contribuiu bastante com o superestímulo, que na verdade vem dos estudos de instinto. Então, o que é o superestímulo que ele trouxe como uma das suas principais contribuições aqui? Ele estudando os instintos, ou melhor, os comportamentos inatos, né? Ele começou a se deparar com situações em que os animais respondiam de forma exagerada a determinadas estimulações. Então, o que ele via? Que alguns padrões de estímulo que eram exacerbados levavam também a respostas exacerbadas. Uma das pesquisas dele, junto com o von Frisch, foi em cima de ovos, como que os ovos atraíam a atenção dos pássaros, né? Então essa espécie de pássaro aqui inglesa, ela reconhece o ovo, né, que tem pintinhas pretas, é um ovo marronzinho com pintinhas pretas, e ela então choca esse ovo. Quanto mais pretas forem as pintinhas, mais esse pássaro tem a tendência de chocar o ovo. Então, se o ovo tiver pintas bastante evidenciadas, mesmo que ele não esteja na época de choca, mesmo que ele não seja um animal reprodutivo, ele tende a sentar. Se ele for um animal reprodutivo, então, ele fica desesperado para chocar aquele ovo. E outra característica é que quanto maior for o ovo com aquele padrão, mais atrativo esse ovo é. Mesmo que não faça sentido o pássaro ter botado um ovo desse tamanho, não deve ter saído dele esse ovo, né? Mas ele é extremamente atraído por esse ovo. E aí ele acabou estudando o superestímulo em vários outros quesitos, não só no comportamento de choca, né? Mas ele observou também nesse peixe aqui, esganagato, o comportamento de superestímulo. Então, como é que acontece nesse animal aqui?
O stickleback, ou esganagato, ele tem uma coloração modificada na época reprodutiva. O macho é que faz um ninho, ele faz um ninho de folhiço e algas, né, como se fosse um tubo, e atrai a fêmea com um cortejo específico. E ele adquire uma coloração vermelha aqui na região da barriga. Tá? A fêmea não adquire nenhuma coloração, ela também não faz o cuidado parental, é o macho que faz. Então, quando o macho faz o seu ninho e adquire essa coloração, ele passa a buscar a presença de fêmeas para fazer a corte. Mas, naquele território dele, se entra um outro macho, ele encara isso como uma grande ameaça e ele passa a atacar de forma intensa esse outro macho. O que o Tinbergen fez? Testou o comportamento desse macho com vários modelos. Então, ele mostrou um modelo realístico, pintado de vermelhinho e sem a pintura, para parecer mais com a fêmea. A fêmea foi cortejada, o macho foi agredido, e depois ele faz vários testes com outros modelos aqui, e ele nota que quanto maior a barriga vermelha, mais agressivo fica o animal. Então pode ser uma barriga vermelha que nem faça sentido de ser um peixe aquilo, e aí o animal fica extremamente agressivo. A mesma coisa ele notou na resposta aqui de bicar a ponta do bico da mãe nessa gaivota prateada. É aquela que tem uma manchinha vermelha e o filhote então bica aqui e a mãe regurgita para ele o alimento. E ele notou que, comparado com um modelo muito realístico, um pauzinho com listras atraía muito mais atenção, aumentava a quantidade de bicadas que o filhote dá em relação ao modelo realístico. E ele notou então que quanto mais destacado for, né, quanto mais contraditório for ali vermelho e amarelo, mais atrativo para o animal aquilo é e mais ele desencadeia a resposta comportamental. Mais tarde, né, bem mais tarde, a Drade Barrett publicou um livro que levava em consideração o superestímulo, mas considerado no comportamento humano. E ela faz uma visão muito interessante no livro dela sobre o nosso comportamento alimentar, sexual e protetivo de busca de território. E ela comenta no livro que, muito provavelmente, nossa evolução na região de savanas deve ter contribuído para o nosso comportamento de hoje. Faz pouco tempo isso, né? Não tem tanto tempo que a gente deixou as savanas. Então, numa época em que não havia comida disponível, que a caça era importante, ou que a coleta de frutas e outros elementos alimentares era muito importante, que a defesa territorial era extremamente importante e que o sexo era um elemento importante que garantia a reprodução e garantia os núcleos, né? A gente foi garantindo, foi tendo a disponibilidade desses elementos cada vez mais e a gente tem uma resposta exacerbada a isso, que leva a situações que a gente encara hoje na sociedade, né? Então, a quantidade de indivíduos extremamente obesos, né? Porque não consegue controlar o comportamento alimentar adequadamente, então tem uma disfunção na ingestão de alimento, que acaba tendo até relação com patologias, né, com disfunções da região hipotalâmica, e aí tem várias outras explicações para a obesidade aqui. O excesso de informação sexual que a gente tem o tempo todo e a busca por uma fortuna, né, por mansões, por dinheiro que às vezes as pessoas nem sabem para que tem tanto daquele dinheiro, roubando, e aí não vamos entrar nessa questão, mas a quantidade, né, que é desnecessária se você parar para pensar no que é um território, o estabelecimento de uma área para sobrevivência. Ok? Então fechamos o superestímulo aqui e eu já parto para um outro vídeo já já.